Amigos, como estudantes que acreditam na Bíblia, nossos olhos estão fixos no fato de que está ocorrendo uma transformação na América. Aquela besta com 2 chifres, como um cordeiro trazido à vista no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 11, a palavra diz que falará como um dragão. A ostentação de suas liberdades religiosas e civis, a separação entre a igreja e o Estado serão coisas nulas, sem efeito, assim como foi no passado, e essa transformação está ocorrendo agora. E eles chamam isso de um grande reavivamento, eles chamam de drenagem do pântano, eles chamam isso de resgate da América, e nos disseram que essas coisas aconteceriam exatamente como há vários meses atrás. Havia uma manchete que dizia que uma futura emenda constitucional exigiria que as pessoas frequentassem a igreja aos domingos, e este artigo e este anúncio está mais próximo do que realmente acreditamos. Seja bem-vinda, Mary, novamente. Obrigado, pastor, por me receber. É um prazer estar de volta. Antes de começarmos hoje, eu estou indo pedir sinceramente ao seu público que vocês realmente orem por mim. Parece que o adversário está fazendo de tudo ao seu alcance para impedir esta mensagem. E é por isso que acredito que é importante para nós discutirmos o que vamos discutir hoje, porque é realmente uma questão de vida ou morte. Então vamos mergulhar direto nisso. O primeiro artigo que vamos apresentar hoje é um artigo que veio da mídia católica. A manchete diz que o nacionalismo cristão católico está tendo um momento em que realmente temos que nos perguntar por que os católicos agora estão se vangloriando neste momento específico. É porque, na minha opinião, eles sentem como se estivessem com todos os seus jogadores no lugar. Agora, quando lemos este artigo, eles apresentam 3 grupos diferentes e indivíduos sobre por que eles sentem que podem se alegrar. Agora, o primeiro a quem eles se interessam é J.D. Vance. Como você mencionou recentemente, todos sabemos que J.D. Vance é o vice-presidente escolhido pelo presidente Trump, ok? E também sabemos que ele é um católico e que se Trump assumir o cargo, ele será a segunda pessoa mais poderosa, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo. Agora, então, eles mencionam o Projeto 2025 e para a maioria de nós, associamos o Projeto 2025 a evangélicos. No entanto, os católicos estão novamente se gabando, porque sabem que Kevin Roberts é um católico proeminente e que, na verdade, se referem a ele como um católico cowboy, seja lá o que isso signifique. Agora vamos continuar e notar aqui que o terceiro grupo que eles mencionam são os juízes da Suprema Corte, ou a Suprema Corte dos Estados Unidos, e sabemos com base em artigos publicados que 6 dos 9 juízes são católicos. Isso apenas nos mostra aqui que os católicos fizeram um ótimo trabalho ao se posicionar para o que acontecerá no fim dos tempos. E vocês sabem, enquanto estamos passando por isso, eu só quero que o pastor abra alguns clipes. O primeiro clipe só vai mostrar sobre o Projeto 2025 e acho que a razão pela qual é importante mostrar este clipe é porque você verá que o Projeto 2025 está lado a lado com muitos legisladores. E é por isso que é muito importante entender que os católicos essencialmente chegaram ao poder em todos os ramos, tanto no poder executivo quanto no poder congressional, bem como o poder judiciário, e, portanto, se você puder assistir a alguns desses vídeos, perceberá o que o presidente da Câmara fala, Mike Johnson. Alguns desses outros legisladores são aqueles que apoiam o Projeto 2025. Vocês sabem, a liberdade da fé. Alguns desses grupos de reflexão estão esfregando os ombros com esses líderes religiosos e sabemos que isso desempenhará um papel essencial quando se trata dos eventos do fim dos tempos. E por último, já mencionei o fato de que o poder judiciário é predominantemente católico. Isso é interessante porque a América deveria ser uma nação protestante. No entanto, não há protestantes que atualmente ocupem o cargo no poder judiciário. Novamente, o que estamos vendo é que Trump deve vencer a eleição e chegar ao cargo.
onde veremos essencialmente uma onda vermelha, onde todos os ramos seriam republicanos, seriam conservadores. E vocês sabem, novamente, isso não é sobre política, mas estamos tentando retirar o fato de que eles serão capazes de encaminhar sua agenda, porque eles têm todos os seus atores no lugar. E então o que vamos fazer agora é ter um clipe onde vamos mostrar como eles já estão discutindo que o Senado e a Câmara podem acabar se tornando republicanos. Então, pastor, se você tiver o clipe, se pudermos ir em frente e reproduzi-lo. O reavivamento não vem sem arrependimento. Então, Deus, oramos para que sejamos donos dos nossos pecados. Deus, que caminhemos diante de Ti em constante reavivamento. O que fizemos aos nossos filhos? Estamos ensinando que Deus não existe e que eles podem definir o bem e o mal. Senhor, tenha piedade de nós, Senhor, porque Tu és um gracioso Deus e cheio de bondade e amor. E ao nome acima de todos os nomes, pelos quais devamos ser salvos, o nome de Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, a luz do mundo, a glória de Israel, a única resposta, a única esperança que a América tem, que possa brilhar novamente como uma cidade sobre uma colina. Senhor, eu oro para que você nos comissione para ir retornar a sua palavra, conhecida em sua verdade, para um mundo que precisa desesperadamente dessa verdade e dessa esperança. Senhor, eu oro para que respondamos ao chamado e digamos, aqui estamos nós, envie-nos. E é claro que eles têm razão, eles realmente querem que as pessoas se convertam, mas eles estão usando o método errado, assim como os judeus fizeram ao crucificar Cristo. Eles pensaram que ao fazer isso salvariam o nosso lugar e a nossa nação. Agora aqui está o que diz, porque os católicos têm uma forte maioria em Scotus. 6 dos 9 juízes da Suprema Corte são católicos. Os republicanos são os favoritos para ganhar o Senado. O que eles fariam? Porque os republicanos provavelmente ganharão o Senado este ano. Aqui está. Enquanto a batalha no topo da chapa dominou as notícias neste ciclo eleitoral, há várias disputas eleitorais importantes que podem alterar o equilíbrio de poder no Congresso. As maiorias na Câmara e no Senado são escassas, enquanto os republicanos na Câmara têm uma maioria de 5 assentos e os democratas no Senado seguro por apenas 2 cadeiras. Tudo isso pode mudar com várias disputas em novembro. O que estamos vendo é, no geral, este é o mapa, e a realidade do mapa é que os democratas têm que defender muito mais assentos do que os republicanos em geral. E, na verdade, todos os assentos competitivos deste ano, os assentos que consideramos competitivos, são assentos ocupados pelos democratas. E como você apontou, os democratas só podem se dar ao luxo de perder 2 assentos mais importantes, embora na verdade seja um assento. Se o fizerem, não ganhar a presidência, se perderem uma cadeira, é um Senado 50-50, e uma vitória de Donald Trump significaria que os republicanos teriam o controle do Senado. Então, em outras palavras, Mary, eles agora controlarão todos os 3 ramos do governo, caso o presidente vença nas próximas eleições. E antes de você intervir, quero enfatizar a todos nós que devemos lembrar que a Bíblia diz que a América falará como um dragão. No capítulo 13, versículo 11 de Apocalipse, falará como um dragão e forçará as pessoas contra a sua consciência. Versículo 12, versículo 15 até o versículo 17. Como a América falará? Ela falará com seus ramos judiciários e legislativos do governo. Sim, e também vamos reproduzir mais um clipe onde essencialmente estou assumindo que este cavalheiro ficou inclinado, mas ele está dizendo que vai ser um banho de sangue, e ele está correto no que está dizendo, porque se os conservadores religiosos conseguirem tomar todos os 3 ramos do governo, isso será um banho de sangue. Você poderia simplesmente jogar aquele clipe? Aqui está. Sim, então você sabe essencialmente que se Biden acabar concorrendo potencialmente, os democratas podem perder o Senado, a Câmara e a Casa Branca, e será um banho de sangue. Os estados azuis que mantivemos por muitas décadas em ordem potencialmente ficarão vermelhos. Trump está indo bem quando ele concorre contra Biden nesses estados, e depois nos estados indecisos, nos estados do campo de batalha.
Então, você sabe, eu só quero reiterar alguns desses pontos que já mencionamos. Acabamos de falar sobre o fato de que os legisladores já estão esfregando os ombros com o Projeto 2025 e que eles já estão começando a aprovar algumas de suas leis. Vocês sabem que vieram do Projeto 2025, ou seja, a proibição do aborto. Também estamos vendo que eles estão falando sobre colocar mandamentos nas escolas. Isso é algo que veio dos próprios legisladores e como eles estão sendo influenciados pelo Projeto 2025 agora. Também quero abordar a Suprema Corte. Agora, a Suprema Corte, com licença. A Suprema Corte, especialmente Samuel Alito, quando ele foi capaz de derrubar Roe versus Wade, ele fez com que ele desse uma volta pela vitória em Roma e todos os lugares. E se você realmente procurar por Samuel Alito, você perceberá que eles têm ligações diretas com o Vaticano e o Papado, e então vocês sabem, eu só quero ressaltar o fato de que sabemos disso com base na profecia bíblica, de que o poder do Congresso são que eles criam as leis, o poder judicial, eles interpretam as leis, e obviamente o poder executivo, são eles que fazem cumprir a lei. Então, como isso funciona no fim dos tempos, dos eventos dos fins dos tempos? Sabemos que serão as pessoas que se levantarão e pedirão por uma lei dominical, certo? E então, quando pedirem por uma lei dominical, eles terão tudo no lugar certo. No livro O Grande Conflito, na página 592, até mesmo na Livre América, governantes e legisladores, a fim de garantir o favor popular, cederão à demanda popular por uma lei que imponha o domingo. Então, de modo que, quando o povo clamar por leis dominicais, as pessoas religiosas que estão no Congresso, o poder judiciário que está inclinado a interpretar essas leis, e é claro que já sabemos que Scotus já disse que as leis azuis são consideradas constitucionais e o poder executivo só precisa fazer cumprir essas leis. Então já estamos vendo, a estrutura já está sendo estabelecida. Então agora temos que nos perguntar como eles estão preparando o cenário para a sua agenda, ok? Uma das coisas que eles fizeram recentemente, vamos mostrar este artigo onde diz que a Suprema Corte dos Estados Unidos termina dizendo que Trump tem ampla imunidade de processos. Agora, mais tarde, vamos reproduzir um clipe onde o Projeto 2025 diz que era essencial para obter essa decisão judicial e a razão é porque eles querem poder avançar sua agenda sem impedimentos. Agora vou apenas ler algumas linhas deste artigo. Aqui diz que Biden chamou a decisão de uma presidência perigosa, porque o poder da presidência não será mais limitado pela lei. A nação foi fundada no princípio de que não há rei na América. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos, e nós também sabemos que isso vai levar a uma ditadura agora. E também quero que nos lembremos que os Estados Unidos foram fundados sobre o princípio de que temos um Estado sem lei e temos uma igreja sem papa, mas estamos vendo que muito disso está sendo revertido. Há outro artigo aqui onde a juíza da Suprema Corte, Soto, ela realmente diz que a imunidade, a decisão sobre a imunidade torna um presidente um rei acima da lei. Então o que estamos vendo é apenas que eles estão removendo as restrições do poder executivo, para que uma vez no cargo possam fazer todas as coisas que precisam fazer. E então vamos reproduzir um clipe agora mesmo, onde o líder do Projeto 2025 vai essencialmente nos dizer que era essencial para eles terem essa decisão. Project 2025 is essentially going to tell us that it was essential for them to have this ruling. Ok, vamos ouvir primeiro a esquerda e depois entrar naquele. Em segundo lugar, acho que é muito importante que as pessoas entendam que o Projeto 2025 já está em andamento. Então as pessoas já estão esperando que isso aconteça no futuro e eles estão realmente nos dizendo que já está aqui, já está aqui. E lembrem-se que é uma resposta ao ateísta da esquerda. Em segundo lugar, eu acho que é realmente importante que as pessoas entendam que o Projeto 2025 já está em andamento, como alguém que serviu na casa no Texas e teve que suportar um envio de contas da Heritage Foundation. E é exatamente isso que eles têm feito, enviar contas através de nossas casas estaduais e nosso estado, senados. Então, isso significa que este grupo está realmente influenciando os legisladores. Então, os projetos de lei que os legisladores estão trazendo ao plenário,
Eles realmente estão votando e sendo aprovados. Esses projetos vêm de uma organização religiosa. Como chamamos isso? A igreja influenciando o Estado. Isso vai dar origem à marca da besta, que é a imagem da besta. O que as pessoas precisam entender e decidir é, se você gosta da direção que este país está tomando no que diz respeito à nossa Suprema Corte, que inviscerou nossa Constituição, que aparentemente não se importa com a presidência do tribunal e aparentemente só quer se curvar a Trump, como se eles o estivessem servindo da maneira como Aileen Cannon acabou de fazer. Então é isso que você obterá, mas se quiser viver em um país no qual você é forçado a alimentar esse pseudo-cristianismo, onde você tem que acreditar em Deus e fazer as coisas que eles dizem que o Deus deles quer que você faça, o que eu argumento é o mesmo Deus que eles usam para justificar a escravidão em primeiro lugar. Então, sim, ela tem razão que o Projeto 2025, o Partido Republicano, os conservadores e até mesmo os chamados nacionalistas cristãos, eles querem forçar as consciências de todos os americanos a adorar a Deus com base na versão deles. Ela tem um ponto que está correto, porém, não vamos deixar de lado o anzol, porque eles também querem nos forçar a nos tornarmos imorais, ateus, ímpios, licenciosos. Então temos que ficar no meio e realmente apresentar os fatos. Aqui está. A questão que não entendemos é que o último tipo de prego no caixão é Trump chegando à presidência, e a parte mais assustadora disso é que, digamos que ele decida que não quer deixar a Casa Branca, bem, quem vai verificá-lo? Porque a Suprema Corte decidiu que verificá-lo não é realmente algo que eles estão interessados a fazer. E o que ela acabou de dizer foi confirmar o que Mary acabou de dizer. Esta é a decisão de SCOTUS sobre a imunidade. Aqui está, as regras da Suprema Corte dos Estados Unidos têm ampla imunidade de processo, não apenas para Trump, mas qualquer outro presidente. Entendam isso, ok? E aqui está só do maior, escutem. Se o presidente decidir que seu rival é uma pessoa corrupta e ordenar que os militares ou ordenar que alguém o assassine, é que dentro de seus atos oficiais aquilo pelo qual ele pode obter imunidade? Seria hipotético, mas podemos ver que poderia muito bem ser um ato oficial. Poderia, e por quê? Porque ele está fazendo isso por motivos pessoais e não está fazendo isso como o presidente Obama supostamente o fez, para proteger o país de um terrorista. Ele está fazendo isso para ganho pessoal e não é essa a natureza das alegações aqui, de que ele não está praticando esses atos em prol de uma responsabilidade oficial e ele está fazendo isso para ganho pessoal. Eu concordo com essa caracterização da acusação e isso confirma a imunidade, porque a caracterização é que há uma série de atos oficiais que foram cometidos por um. Porque a imunidade diz que mesmo que você tenha feito isso para ganho pessoal, não o responsabilizaremos. O que você pode fazer? E então é claro que ela fica inclinada, e a lei vale para qualquer presidente. Percebemos que aquela lei que foi governada por SCOTUS realmente preparou o cenário para o cumprimento profético do decreto de morte para todas as pessoas que eles veem como rivais de sua narrativa e movimento. Um cumprimento de Apocalipse 13, estamos muito perto. Está no versículo 15, daquele decreto de morte. E aqui agora está Kevin Roberts, do Heritage e do Projeto 2025, afirmando que governar em SCOTUS era essencial para eles implementarem suas políticas, união de igreja e Estado, aplicando leis para forçar as pessoas a se tornarem morais e cristãs. Aqui está. Número 2, até o ponto do eclipse, claro, sua prévia do fato de que sou um dos primeiros historiadores americanos e adoro a Constituição, que a Suprema Corte decidiu ontem sobre que a imunidade é vital. E é vital por uma série de razões, mas eu iria para o Federalista número 70. Se as pessoas na plateia estivessem procurando algo para ler no fim de semana do Dia da Independência, além de ler a Declaração da Independência, leia o número 70 de Hamilton. Porque lá, junto com alguns outros ensaios, em alguns outros ensaios, ele fala sobre a importância de um executivo vigoroso.
Você conhece o ex-congressista, a importância do Congresso fazer seu trabalho, mas nós também. Você conhece a importância de o executivo ser capaz de fazer seu trabalho. E você pode imaginar, Dave, qualquer presidente deixa a política de lado, qualquer presidente tendo que adivinhar e triplicar cada decisão que eles estão tomando em sua capacidade oficial, poderia ter a república que você acabou de descrever. Marie. Agora, amigos, não se esqueçam do que ele disse. Precisamos de um executivo vigoroso. Vá em frente. Eu acho que é por isso que é tão importante, não mostramos aqui, mas vocês sabem que ele também falou sobre como haverá uma segunda revolução, certo? E a razão pela qual eles precisam novamente desta legislação é porque eles serão implacáveis, como veremos mais adiante nesta apresentação aqui. Agora vamos avançar. Vou começar a falar sobre J.D. Vance aqui. Eu só quero expor isso aqui. Quando estava fazendo minha pesquisa sobre J.D. Vance, achei que ele era uma espécie de anomalia. E a razão pela qual eu digo isso é porque, na minha própria opinião, ele meio que surgiu do nada. Vocês sabem, quando você olha algumas de suas informações, temos esse slide aqui dele, onde diz que ele foi eleito para o Senado nos Estados Unidos em 2022. E, em segundo lugar, ele foi empossado em 2023. Então, nós podemos ver que não se passaram nem 5 anos. Ele está no cargo há pouco mais de 1 ano ou 2 anos. E, além disso, ele se converteu ao catolicismo em 2019. É claro, acho um pouco estranho que todas essas coisas estejam acontecendo todas ao mesmo tempo, você sabe. Isso meio que leva minha mente a Esther. Exatamente onde Esther foi chamada para um momento como este, e eu sempre tenho um olhar para as coisas para ver a correlação bíblica. E será que J.D. Vance foi chamado para um momento como este? Então, para dar um passo adiante, vemos que ele tem estado lado a lado com alguns dos intelectuais católicos, certo? E ele, nesta conferência em particular, em que ele foi para os assuntos que eles estavam discutindo especificamente, tinha a ver com legislando as leis dominicais. Eles até mencionaram as leis do sábado, leis dominicais. Eles falaram sobre como querem proibir o Congresso aos domingos e assim por diante. Se você olhar para um dos últimos parágrafos do artigo, diz: um político que se alinhou com o conservadorismo nacional em exibição na Universidade Franciscana é J.D. Vance. Então, o que eles estão dizendo é que todos os assuntos que foram discutidos nesta conferência, em particular, J.D. atesta que está alinhado com esta agenda que eles estão avançando, e então queremos pousar o avião aqui para dizer que agora ele está sendo escolhido para ser a segunda pessoa mais poderosa, não apenas no país, mas no mundo. Então, você vê como ele foi tirado do nada. Parecia que eles o criaram apenas para esta agenda específica. Agora, a razão pela qual eu pessoalmente sinto que eles ligaram para ele é porque ele marca todas as caixas. Ele é capaz de forçar a agenda deles, mas não apenas. Uma coisa interessante sobre J.D. Vance é que ele inicialmente não era a favor de Trump. Nunca. Ele não abraçou a agenda de Trump. Na verdade, ele chegou ao ponto de chamar Trump de Hitler da América. Acho incrível e interessante que, de repente, ele meio que fez um acordo e agora ele está a bordo e, novamente, ele está num segundo comando. Agora vamos reproduzir outro clipe e neste clipe estamos... Espere, porque você fez referência a Esther, porque às vezes são feitas declarações que passam pela cabeça das pessoas, elas não captam a ênfase que deve ser colocado nessa declaração de Esther, como se ela tivesse surgido do nada. Porque Mordecai era quem estava na frente de Esther e ela estava no palácio do rei. E o que Mordecai disse para ela? Se você veio ao reino em um momento como este, mas quero concentrar agora nessas palavras de Mordecai para Esther. Ele diz, pois se você mantiver a paz neste momento, então sua ampliação e libertação surgirá para os judeus de outro lugar. Em outras palavras, contamos com você para nos libertar. E se vocês observarem que este movimento para reeleger Trump está mais focado agora nos eventos de J.D., vocês não estão vendo isso? Que no início era Trump é nosso salvador, mas assim que J.D. Vance foi trazido,
É como se os holofotes são movidos de Trump e agora para os eventos de JD, tanto da esquerda quanto da direita, como se fosse ele quem pagasse a passagem. E ele é quem garante agora que os evangélicos consigam o que querem com base na política, e os católicos, os jesuítas, para que sua agenda seja implementada por causa dos eventos de JD. Aconteceram do nada? Você quer dizer que alguém, como você disse, em 2019 tornou-se católico? Menos de 2 anos no Senado e agora ele é a segunda pessoa mais poderosa da América caso Trump ganhe a eleição? Vá adiante, irmã. Certo. Eu, de novo, acho isso incrivelmente interessante e acho que, novamente, porque, na verdade, há um ponto que eu queria enfatizar também, e é este. E não colocamos este clipe nesta apresentação, mas quando você voltar para olhar para Kevin Robert, ele estava comemorando o fato de J.D. Vance ter sido selecionado para se tornar vice-presidente. E é claro, você verá porque todas essas coisas se juntam, porque eles têm a sua agenda e estão avançando, e assim, com isso, no próximo clipe veremos por que especificamente eles escolheram J.D. Vance. Este é um cara assustador, porque se você esperava que depois dessa experiência de quase morte, teríamos uma convenção de Combaya, isso não é um poço de Combaya, e isso seria um sinal de que Donald Trump está planejando fazer um governo difícil. Ele tem alguém lá que é um pitbull, ele é um cão de ataque, ele fez faculdade de direito, ele estará lá fazendo um monte de coisas acontecerem. Então, se você está preocupado com o projeto 2025 e todo tipo de coisas, esse é um cara que realmente vai te manter acordado à noite. Certo. E, novamente, você sabe que ele usou uma linguagem forte. Ele é um pitbull, certo? E ele também falou sobre como ele foi para a faculdade de Direito, e isso é importante, porque ele entende de logística, entende como contornar o sistema que você conhece. E mais adiante poderemos ver a linguagem que J.D. Vance usa, e como ele já está instruindo Trump sobre o que ele quer fazer para a agenda deles. E você sabe, eu só quero enfatizar esta citação do livro O Grande Conflito, página 234, no parágrafo 3, que diz que, sob vários disfarces, os jesuítas abrem caminho para cargos de Estado, ascendendo para serem conselheiros de reis e moldando a política das nações. Meio que parece ser um prego em um lugar certo, porque estamos vendo como eles estão usando J.D. no projeto 2025 para poder moldar as nações dos estados. E agora vamos para outro clipe aqui, onde J.D., ele vai lhes dizer que vai usar um exercício implacável de poder. Misericórdia. Então a esquerda acabou de dizer que ele é um pitbull. Escutem da boca do cavalo. Aqui está J.D. desabafando. Agora devemos governar implacavelmente enquanto exercemos o poder. Aqui está. Eu acho que o que temos que tirar dos últimos 10 anos é que realmente precisamos ser realmente implacáveis quando se trata do exercício do poder. E isso se encaixa na narrativa. Agora, como um pitbull, aqui está mais uma vez. Eu acho que o que temos que tirar dos últimos 10 anos é que realmente precisamos ser realmente implacáveis quando se trata do exercício do poder. Sim, ele está falando sobre o fato de que ele vai exercer essa autoridade, esse poder assim que assumir o cargo. Então acho que é uma transição perfeita para o ponto que vamos abordar, e a questão é, quem é J.D.? Quem é Trump? O que é o ramo conservador? Marie, esperem. Amigos, se vocês notarem a data, isto foi em 2021. Escutem novamente o que ele disse há cerca de 10 anos atrás. Eu acho que o que temos que tirar dos últimos 10 anos é que realmente precisamos ser realmente implacáveis quando se trata do exercício do poder. Agora, amigos, isso foi em 2021. Há 10 anos atrás, foram 2 ciclos de eleições na América. Agora, os primeiros 4 anos foi quem? Em 2020? Quem foi? Trump. Antes de Trump, quem foi? Obama. Então, em outras palavras, escutem. Ele está olhando para os anos de Obama.
E considerando tudo o que vou dizer com esse contexto, ele está sendo influenciado pelos católicos e pelos evangélicos e jesuítas. Então, o que ele está dizendo aqui é que Obama não conseguiu o que queria com o país. Devemos mudar isso. Então, ele diz, é claro que Trump entrou, mas Trump não terminou o trabalho. Seja qual for esse trabalho, deve ser realizado agora, se ele vencer em novembro. E nos próximos 4 anos, é disso que ele está falando. Então, seja o que for que Trump disse que iria fazer, se os católicos votassem nele, se os evangélicos votassem nele, isto ele faria. Ele não conseguiu. Lembrem-se de drenar o pântano? E transformar essa nação em uma nação devota para Deus por lei? E é isso que ele está lamentando. Não fizemos isso nos últimos 10 anos. Então agora devemos ser implacáveis no exercício do poder. Não quero fazer você parecer que não tem educação, mas venham comigo. O que é implacável? Quero dizer, pensem nisso. Vocês acham que, como um estudioso de direito, ele simplesmente tirou esta palavra de um ouvido magro? O que significa implacável? Vocês sabem que isso significa draconiano? Sem piedade. Obrigado, Richard. Sem piedade, sem misericórdia. É assim que ele quer governar como vice-presidente. Aliás, ele nem foi considerado. Bem, não sei nos bastidores. Não foi em 2024. Isso foi em 2021. Ele já estava sendo preparado. Lembrem-se que ele se tornou católico em 2019. Já estava sendo preparado. E o que a Bíblia diz no capítulo 13, verso 11, que a América falará como um dragão. Dragão também significa implacável, sem piedade, sem liberdade de consciência. Agora, com isso dito, depois de castigar J.D. Vance, vocês sabem o que também direi? J.D. Vance. Se você ouvir isso, lembre-se dos líderes judeus que aproveitaram-se de Saulo e usaram Saulo como arma para perseguir a igreja, tudo em nome de salvar o conselho do Sinédrio judaico, até que Saulo teve sua experiência na estrada de Damasco e percebeu que, na verdade, era sinceramente ignorante. Saulo era implacável? Senhor, tenha misericórdia. Saulo foi implacável. Saulo, na verdade, matou os cristãos, matou Estevão, tirou pessoas da igreja, trancou-os na prisão, removeu todos os nossos opositores. Removeu todos os opositores para que eles, no conselho de Saulo, pudessem reinar e unir a igreja e Estado. E quem foi seu principal líder campeão? Foi Saulo. E Saulo era um homem jovem. Poderá ser que J.D. Vance seja um Saulo moderno? É isso mesmo. Pode ser que J.D. Vance seja o Saulo moderno. E é por isso que estou esperando. É isso que J.D. Vance vai realmente perceber que está sendo usado, se ele for ignorante. Se ele não for ignorante, quem está por trás dele? Se ele não mudar, ele vai perder-se. Se ele não mudar, não se esqueçam disso. Eu só quero mencionar que você conhece, pastor, essa é aquela dialética hegeliana, certo? Porque vemos o que aconteceu através da administração de Obama, seja lá quem for. Você sabe que podemos falar sobre lobos, podemos falar sobre todas as situações que aconteceram no lugar anteriormente, certo? Isso levou a este ponto, certo? Ouvimos no Espírito de Profecia, onde a irmã White fala sobre como eles vão gemer, você sabe, o declínio moral da sociedade. E então a resposta é que precisamos legislar a moralidade. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão se preparando, estão lançando as bases para poder fazer isso. E então, à medida que avançamos novamente, estamos falando sobre J.D. Vance e o que ele vai fazer essencialmente quando ele acabar assumindo o cargo. E vamos apenas enfatizar o artigo aqui. A manchete diz: J.D. Vance, plano radical para construir um governo de legalistas de Trump. E quando você olha para este artigo em particular, há algumas coisas que eu quero destacar. Aqui diz que eles querem remodelar o poder executivo. E como vão remodelar o poder executivo? Vão demitir talvez dezenas de milhares de funcionários públicos de carreira. E esses são apenas burocratas não eleitos, você sabe, as pessoas que poderiam novamente se opor ou impedir seu progresso ou inviabilizar sua agenda. E o que eles são? Por quem eles vão substituí-los? Eles vão substituí-los por indivíduos escolhidos a dedo, que são aliados desta revista, desta agenda maga.
Eu também quero ler outro ponto aqui, e diz que grande parte disso envolveria um presidente restaurado, Trump, expurgando qualquer resistência a ele, ou verificando seu poder por parte do poder executivo. E diz que mesmo que a Suprema Corte fosse ditar, você sabe, disseram que fazer isso foi ilegal, e novamente isso remonta ao que dissemos inicialmente sobre ele ter imunidade. Então vocês veem porque era imperativo que eles aprovassem esta legislação, porque uma vez que eles começam a trabalhar, eles não querem que nada atrapalhe seu progresso para mantê-los sendo capazes de fazer o que eles querem fazer. E então o próximo vídeo que vamos reproduzir vai apenas destacar ou reiterar o que acabei de mencionar. Então observem agora que Trump não drenou o pântano direito, certo? Não. Então aqui está JD desabafando agora, aqui está. Acho que o que Trump deveria fazer, se eu estivesse lhe dando um conselho, demita todos os burocratas de nível médio, todos os funcionários públicos do Estado administrativo, substitua-os por nosso pessoal, e quando os tribunais, porque você vai conseguir levar ao tribunal, então quando os tribunais param, você se apresenta diante do país como Andrew Jackson fez e diz que o presidente do tribunal tomou sua decisão, agora deixe-o aplicá-la. Mas isso foi antes de ele dizer se os tribunais contestarem, fique diante de Scotus. Mas Scotus acabou de decidir o que, Mary? A lei da imunidade. Ele é imune. E agora é claro que temos pessoas em lados diferentes. Sim, acreditamos que a esquerda deve forçar nossas consciências a serem imorais e ateístas, mas entenda, uma vez que eles fazem isso com a esquerda, vocês sabem quem é o próximo? Eles estão vindo atrás de nós. Vá em frente. Certo, e há alguns pontos que quero destacar aqui. É claro que a Bíblia tem que ser nosso alicerce, uma precedência bíblica para tudo o que nós estamos discutindo hoje. E então, quando estou pensando sobre isso, estou visualizando Trump, J.D. Vance, o Partido Republicano Conservador, você sabe, chegando ao cargo, e eles estão desenraizando, estão tirando todos do governo que se opõe à sua agenda. Não é isso também o que aconteceu na Bíblia? O que aconteceu durante os dias de Acabe e Jezabel, certo? E Obadias, o que acabou acontecendo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Acho que é o versículo 4. Capítulo 18, versículo 4, onde diz que Obadias escondeu 50 dos profetas, porque Jezabel, através de Acabe, estava matando todos os profetas, todos que faziam parte da religião antiga, porque eles iriam restabelecer o seu próprio governo, você sabe, com base em sua agenda particular. Pare. Espero que estejamos entendendo isso. Enquanto nós podemos dar uma salva de palmas, drenar o pântano, livrar-se desses ateus e imoralistas que estão empolgando a sodomia LGBT para nossos filhos nas escolas, livrar-se de todos eles. O que diz a Bíblia? O que aconteceu quando a igreja e o Estado se uniram? O que aconteceu? Porque para eles fazerem isso, a igreja e o Estado devem se unir. E uma vez que a igreja e o Estado se uniram na Bíblia, eles devem limpar a casa, livrar-se dos profetas, e o povo de Deus estava escondido em cavernas por volta de 50. Vá em frente. Precisamos ver isso. Exatamente a mesma coisa que aconteceu nos dias de João Batista, com Herodias e Herodes, certo? Porque João Batista estava protestando ou se opondo à agenda que Herodias estava apresentando, certo? E então ela queria se livrar de João Batista, de qualquer um que se opusesse à sua agenda. E o que eles fizeram? Eles o decapitaram. E isso só serve para mostrar que o que eles estão fazendo não é algo novo, é algo que ocorreu historicamente. E então temos outro clipe que vai apenas reiterar, usando uma linguagem diferente do que eles pretendem fazer. Eu estava conversando sobre isso com alguém hoje, onde você se lembra que houve alguma ameaça que os republicanos do Congresso ou do Senado fizeram. Se você conseguisse livrar-se da obstrução, vamos fazer X, Y e Z. Você realmente olha para isso, é tipo, isso não é tão interessante? Vamos realmente cumprir nossas promessas por décadas. Parece que vocês sabem disso. Esta é a ameaça. Se você se livrar do fuster, vamos fazer essas coisas como se eles estivessem falando sobre expandir a Suprema Corte. Eles estão falando sobre adicionar 2 senadores de lugares fortemente democratas.
Você se livra de Foster. Na verdade, vamos cumprir o que estamos dizendo. E você sabe que não queremos fazer isso. Então eu acho que quero dizer, olhe, sou um cínico sobre isso e talvez até um pouco pessimista, mas acho que o desafio enfrentado pelos americanos conservadores é que perdemos todas as principais instituições poderosas do país, exceto, talvez, igrejas e instituições religiosas, que, claro, estão mais fracas agora do que nunca. Perdemos grandes negócios, perdemos finanças, perdemos a cultura, perdemos a economia. E se quisermos realmente fazer uma mudança real no país, isso exigirá que repressemos completamente a substituição da classe dominante existente por outra classe dominante. Digo que me conhecer e me ouvir parece muito difícil, é muito difícil, mas não acho que haja uma restrição para essas pessoas. Não acho que haja uma espécie de acordo de que iremos chegar com essas pessoas que atualmente controlam o país. A menos que as derrubemos de alguma forma, nós vamos continuar perdendo, e esse é o desafio. Misericórdia, misericórdia. O objetivo é que ele vai derrubar a classe dominante do presidente e substituí-la por outra classe dominante que é baseada em suas ideologias. Absolutamente. Agora, é claro que a esquerda fez isso. Vamos ser objetivos. A esquerda fez isso. A direita está prestes a fazer isso. Então, a quem eles virão depois? Atrás de nós. Isso é a Igreja e Estado se unindo. A Igreja e Estado se unindo. Isso significa que a próxima rodada de governantes no Estado será para ser influenciado por pessoas religiosas. União da Igreja e Estado. É isso que temos procurado enquanto estudamos as profecias bíblicas. Siga em frente. Sim, então, como eu disse, pastor, vamos apenas ignorar o próximo artigo e o próximo videoclipe apenas por uma questão de tempo. E eu realmente quero chegar a algo que eu acho que é fundamental, e eu acho que é muito importante, e é um ponto solene, porque se houvesse algum outro ponto que precisasse ser reiterado aqui nesta apresentação, eu acho que é este aqui. Uma vez J.D. Vance, uma vez que Trump assumirem o cargo, qual é o objetivo deles? Qual é o objetivo deles? Sabemos que é fazer cumprir as leis dominicais, mas eles estão tomando isso em etapas e estamos prestes a reproduzir um clipe em que eles vão dizer a vocês que eles vão forçar sua agenda usando as instituições governamentais, certo? E então ele vai mencionar a educação e o que eles estão planejando fazer com o departamento educacional e eles farão com algumas das outras instituições governamentais. Então, se você puder apenas reproduzir aquele clipe e então discutimos depois. Vance foi além do relatório do Projeto 2025 da Heritage e dizendo que não apenas deveríamos ter 50 mil nomes políticos, mas deveríamos demitir todos os funcionários públicos e, em vez disso, tenho testes de lealdade. Então, Vance é uma escolha radical, quaisquer que fossem suas opiniões há 8 anos. Pode-se falar sobre isso e falar sobre sua sinceridade, mas você sabe que muitos movimentos autoritários acabam sendo liderados por pessoas que não começaram como autoridades, que são ambiciosas e é um autoritário radical. Então você sabe, ok? Então você faz isso. E então o que você faz no Departamento de Educação? Bem, você faz o que Viktor Orbán fez na Hungria, que é basicamente dizer que você não tem mais permissão para ensinar teoria racial crítica. Você não tem mais permissão para ensinar teorias críticas de gênero. Você não tem mais permissão para ensinar seus médicos que eles deveriam experimentar terapia hormonal em crianças de 10 anos. Você não tem permissão para fazer essas coisas, em conseguir $1 de dinheiro federal ou $1 de dinheiro do Estado, e esse financiamento vai acabar muito rapidamente. Então você sabe, na verdade acho que as instituições americanas estão descendo e torna possível que os conservadores realmente governem e tenham sucesso nessas instituições de uma forma que atualmente estão excluídas. Esta basicamente é a minha estratégia,
desinstitucionalizar a esquerda e reinstitucionalizar a direita. É muito difícil, funciona em coro, e é preciso uma coragem incrível, mas eu não vejo outra maneira. Eu não consigo superar como as coisas ficaram malucas, e se você não está reconhecendo neste momento como as coisas ficaram malucas e como precisamos pensar fora da caixa, então eu acho que você não está realmente falando sério sobre retomar o país. E é isso que Kevin Robert quis dizer com a segunda revolução americana. Vá em frente. E você vê como eles são radicais, como se ele estivesse essencialmente dizendo que o que eles estão planejando fazer, você nem consegue imaginar o que eles vão fazer, e eles precisam de pessoas que possam pensar fora da caixa. Mas voltando ao ponto que eu estava, falando sobre o fato de que eles estão indo para desconstruir a forma como o sistema educacional é, o que ele disse também é que eles vão forçar sua agenda. Você percebe que eles já estão fazendo isso. É por isso que você os vê introduzindo leis para oração e você sabe, reinstituindo mandamentos nas escolas. É porque eles vão forçar sua agenda, forçar a moralidade. Mas o ponto que quero destacar é que ele fará exatamente a mesma coisa com os outros departamentos. Então, quando você pensa em agências federais, você pensa sobre o FBI, você pensa no DHS, e então você sabe que estou pensando comigo mesma. O que é o DHS? Você sabe, o Departamento de Segurança Interna, certo? O trabalho deles é garantir que estamos seguros, certo? Então, eles vão atrás de terroristas. E então minha mente foi para o livro Educação, e é fundamental isso, é um prego no lugar certo. A irmã White diz, quando falamos dos adventistas do sétimo dia, quando alcançarmos o padrão que o Senhor deseja que alcancemos, os mundanos considerarão os adventistas do sétimo dia como estranhos, singulares, extremistas e fanáticos. Você sabe, extremistas, você sabe que isso é sinônimo de terroristas? E então quando você pensa como o governo será usado para perseguir os cristãos, é assim que vai funcionar. É assim que eles serão capazes de fazer isso. Porque sempre pensei comigo mesma, como é que eles vão chegar ao ponto em que podem repudiar totalmente a Constituição e perseguir o povo de Deus? Eles estão expondo isso. É exatamente o que eles estão prestes a fazer. Eu quero ler outra citação no livro O Grande Conflito, página 592. Ela diz que aqueles que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, por quebrarem as restrições morais da sociedade, causando a corrupção e a anarquia, invocando os julgamentos de Deus sobre a terra. O povo de Deus serão pronunciados como obstinados, teimosos e que desprezam a autoridade. Serão acusados de desinteresse pelo governo. O que é isso? Isso é um extremista. Isso é um terrorista. Alguém que está se opondo à agenda. Então, novamente, se você está se perguntando como eles vão fazer isso, é exatamente assim que eles vão fazer. Destruindo os Estados Unidos, implementando ou colocando no cargo pessoas que têm a mesma opinião e que desejam levar adiante esta agenda. Suas palavras finais. Certo, eu quero trazer isso de volta ao papado e espero que seu público me perdoe por usar essa analogia, mas sinto como se isso realmente resumisse tudo. Quando eu era mais jovem, uma pequena confissão, eu costumava jogar xadrez, costumava amar jogos. É claro que não jogo mais, e a razão pela qual adoro jogar xadrez é porque o xadrez é um jogo para pessoas pensantes, como se você tivesse que ser capaz de pensar fora da caixa. Você sabe que não é nada como damas, você conhece movimentos diferentes, você sabe. E a qualquer momento você tem que ser capaz de olhar para o tabuleiro e tem que ser capaz de consumir mentalmente tudo o que está acontecendo no tabuleiro e tomar uma decisão. Enquanto você faz isso, você também tem que antecipar os movimentos do seu oponente, certo? Corretamente, sacrificando alguns de seus jogadores, certo? Porque você tem um objetivo final. Você está pensando num jogo longo e não num jogo curto, certo? Apenas me sigam aqui. Há um historiador sueco chamado J.H. Burns e ele fez uma declaração profunda sobre a Igreja Católica. Ele diz que a Igreja Católica pensa há séculos, ela está 100 anos à frente de tudo o que está acontecendo, certo? A irmã White acho que aumenta isso quando ela diz algo no livro O Grande Conflito, página 597.
Maravilhosa em sua astúcia a Igreja Romana. Ela pode ler o que está por vir. Ela espera seu tempo, vendo que as igrejas protestantes estão prestando homenagem à sua aceitação do falso sábado e que estão se preparando para aplicá-lo por meios que ela mesma trabalhava por conta própria em tempos passados. Então você vê esta mão. O papado está apenas esperando. Ela definiu o seu plano e então ela está esperando por todos os outros da união entre igreja e Estado aqui nos Estados Unidos apenas para desempenhar seu papel. E então o ponto que estou dizendo aqui é que, enquanto o mundo, até mesmo a igreja, está jogando damas, o papado está jogando xadrez. E voltando à minha analogia sobre o xadrez, apenas mais uma coisa. A Bíblia diz em Apocalipse 18, verso 7, isto é, depois que o papado aprovar a lei dominical, ela diz, eu sentarei como uma rainha e não sou viúva, certo? E para aqueles de vocês que estão familiarizados com o xadrez, vocês sabem que um dos jogadores centrais é a rainha, certo? E isso porque ela pode se mover no tabuleiro, ela pode fazer o que quiser, mas ouso dizer que ela não é o jogador mais importante. O jogador mais importante no tabuleiro é o rei, e em todos os momentos você tem que manter os olhos no rei. Então, enquanto isso, o que estou dizendo aqui é que enquanto olhamos para todas essas coisas que estão acontecendo com a imagem da besta, assim como com a besta, temos que manter nossos olhos no rei. Então, entrego a você, pastor. Novamente, amigos, o Senhor virá em breve, é evidente, porque o último evento antes da segunda vinda de Cristo é a marca da besta, e antes que a marca da besta seja aplicada, a igreja e o Estado devem se unir, e estamos vendo isso bem agora. A quantos passos estamos longe da grande crise? Quantos passos a mais? Está aqui. Então vamos estar preparados, permanecer preparados, preparar os outros antes que seja tarde demais. Não tente se deixar levar por pessoas que estão envolvidas em sentimentos e emoções. Nesta plataforma cobrimos evidências, fatos e princípios. Não tomamos nenhum lado, mas sim o lado de Jesus Cristo. O Senhor virá em breve. E o protesto continua.